Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está chegando agora nesse Mentalidade Protagonista. Nosso convidado de hoje é Luiz Fernando Martins Gomes Silva, ou mais conhecido como Luffy, né? Ele é fotógrafo e ele tem hoje um canal no YouTube que é uma referência na área de decoração e vai estar aqui com a gente contando um pouquinho dessa trajetória, né? De fotógrafo a youtuber, e como isso é um modelo de negócio, como ele conseguiu descobrir, né, os caminhos para ter uma audiência super qualificada e que cresce a cada dia. Vai ser um prazer muito grande estar conversando com você hoje aqui, Luffy. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Adorei. Que legal que a gente está junto, né? A gente já se conhece há tanto tempo, agora tem essa oportunidade de conversar com tantas pessoas que você está ajudando. Com certeza, com certeza. Paola, dá as boas-vindas aí para o Luffy. Luffy, muito bom receber você aqui. Obrigada aí pela essa oportunidade. Tenho certeza que vai ser uma hora intensa de muito aprendizado, que é exatamente o que a gente traz para os protagonistas nessa nossa aceleradora de resultados, que é exatamente um conteúdo de uma forma prática que cada uma das pessoas que estão aqui conosco agora nessa transmissão ao vivo, assim como todos que assistem depois gravado, tem a condição de aplicar todo esse conhecimento. Então é realmente uma oportunidade única. Quero agradecer muito, é uma honra ter você aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Quero, inclusive, desculpar, porque eu estou com o nariz extremamente entupido, mas eu falo de qualquer jeito. Então... Não te preocupa. Luffy, conta um pouquinho para nós dessa história. Quer dizer, você era fotógrafo da Casa e Jardim, é isso, né? E você aí decidiu criar um canal. Como é que foi isso na sua cabeça? Como é que você chegou a essa audiência, esse modelo de negócio hoje no YouTube? Olha, na verdade eu sou engenheiro civil, formado e pós-graduado. Então, na verdade, tudo começou na minha vida quando eu começo a perceber que eu não queria ser empregado, eu queria empreender. Essa era a história que eu gostaria de fazer. Mas o que eu queria fazer nessa época, que eu tinha 20 e poucos anos de idade, e quando eu me formei na engenharia, lá em Santa Catarina, eu já estava dirigindo o segundo programa na RBS TV, se chamava naquela época, que agora mudou, mas era a Globo de lá. Então eu sempre fui envolvido com a comunicação, isso é uma coisa que realmente faz parte de mim. Então eu fui morar em Londres. Eu nunca quis ser fotógrafo. Eu nem sabia que existia essa profissão de fotógrafo. A única coisa que me levou a virar fotógrafo é que eu gostava de mostrar o mundo do jeito que eu via. Então, quando você deseja uma profissão, quando você deseja algum negócio da sua vida, porque você visualizou uma oportunidade, ou porque você quer ganhar dinheiro naquele momento, a gente já percebeu que a economia ela é assim. Quer dizer, às vezes você ganha, às vezes você perde, você ganha, você perde. Se você for entrar cada hora no lugar que está prometendo que seja o grande negócio do momento, você não vai durar muito tempo. Então, eu precisava achar alguma coisa que fosse minha, porque essa coisa minha, interna, ela vai me segurar em todos os altos e baixos, seja lá o que for, porque ela é minha. E eu gostava muito de mostrar para as pessoas a forma como eu vejo o mundo, certo? E eu já fazia isso em Londres durante 1 ano e meio, porque eu escrevia para um jornal lá. Só que como não tinha um fotógrafo para registrar as coisas que eu estava escrevendo, eu fotografava para mostrar. Só que as minhas fotos estavam fazendo mais sucesso do que os textos. 1 ano depois eu me descobri fotógrafo. Ou seja, olha como o caminho que eu acredito se revelou para mim. Ou seja, primeiro você faz o que está aqui dentro e depois aquilo vai realmente te despertar de uma forma muito mais forte do que se você quisesse simplesmente fazer aquilo sem uma busca interior. Quando eu fui para Londres, eu fui nessa busca. Eu queria encontrar o que batia aqui dentro, que fosse tão forte que eu nunca mais ia trabalhar, porque eu costumo dizer com a maior felicidade do mundo que eu não gosto de trabalhar. Não gosto de trabalhar. Tá gravado isso? Mas não é o trabalhar, porque eu trabalho fisicamente, tempo, hora, não sei o quê, assim, tipo 20 horas quase por dia, de tanto que eu trabalho. Só que não é o conceito trabalho que enfiaram na nossa cabeça. Sabe esse conceito trabalho que a gente tem de que você tem que trabalhar e aí você vai trabalhar não sei quanto tempo, e depois você vai se aposentar e você tem que odiar o seu chefe, detestar quem trabalha do seu lado e tem que odiar a segunda-feira. Então isso era o pacote trabalho. Então esse pacote eu falei, tô fora.
eu vou descobrir alguma coisa que eu vou fazer. Então, assim, tudo que vocês estiverem fazendo na vida de vocês precisa começar aqui. Entendeu? Porque a gente vai passar, como eu falei, vários momentos e você vai segurar esses momentos porque a sua força interna do que você realmente entende que é você profissionalmente, pessoalmente, é muito mais forte. E aí eu trabalhava com fotografia de moda lá em Londres, quando eu virei fotógrafo e tal, não sei o quê. Fiz uma exposição fotográfica grande lá, mas eu não me enxergava na moda. Escuta isso que eu vou falar para vocês. Eu fotografava as modelos lá, que eu fotografava com uns caras bem famosos de lá, e aí a gente estava lá, não sei o que, fotografando, de repente, o cara falava assim, tá, mas eu te contratei para fotografar essa roupa, a roupa não está aparecendo direito. Eu falava, que roupa? Ai, meu Deus, esqueci, eu estava fotografando o olho da menina, o jeito que ela era, não sei o que. Aí eu fotografava não sei o que lá, quando via, eu estava fotografando a pessoa, ou seja, naturalmente, sai de dentro para fora, meu interesse é na pessoa e não na roupa. Você entende? Você vai se percebendo ao longo do tempo. Quando eu cheguei no Brasil de volta, depois de 4 anos lá em Londres, eu nunca tinha fotografado uma casa na minha vida. Mas quando a gente, o ambiente fala muito de você e você é atraído para o ambiente não à toa, certo? E eu comecei a andar, fiz amizade com arquitetos. Eu acho que foi uma coisa natural, assim, sei lá. Acho que conheci alguém, quando eu vi, eu estava num grupo de arquitetos. E aí eu precisava trabalhar, não tinha dinheiro, porque você não tem, eu não vou trabalhar com moda, eu odeio, não sei o que, você acabou de chegar, ninguém te conhece, etc e tal. Ou seja, ou não tem uma casa que eu vou fotografar, me ajuda. Então eu comecei a aprender a fotografar para começar a minha vida profissional em São Paulo, certo? Só que daí eu comecei a perceber que eu detestava também, igual eu detestava moda, eu não gostava de ver aquelas casas com cara de loja americana. Parecia que ninguém vivia ali naquele lugar, parecia que tudo era reto, ninguém sentava naquela cama, aquela poltrona, toda essa... O máximo que eles faziam naquela época para mostrar que alguém morava ali era botar um tênis, como se alguém tivesse passado por ali. Então isso realmente me incomodava, porque eu gostaria que tivesse uma vida como eu vivia. Eu queria que os meus amigos fossem retratados, porque eu achava as casas deles maravilhosas, mas ninguém jamais ia publicar aquilo numa revista. Então foi aí que eu comecei o meu blog, Life by Luffy, mas eu fotografava para Casa Vogue, Casa Jardim, Casa Cláudia. Eu não sou fotógrafo da Casa Jardim. E aí eu peguei e comecei, então, a fazer um blog só meu, fotografando os meus amigos que tinham aquela linguagem de viver em casa de verdade, que era aquilo que eu acreditava. E aí, com isso, depois que eu fotografei 12 histórias, 12, só para mim, eu abri o site. Olha que legal. Aquilo precisava ser verdade para mim primeiro, para depois eu mostrar para o mundo. Quando eu abri, foi um sucesso ali, todo mundo comentando, foi muito legal, mas aquele sucesso, sim. Essas histórias de internet que você faz, bro, bomba, não, porque a gente tem que entender que isso é um ponto fora da curva. Você não pode basear a sua história, as suas frustrações e ansiedades em pontos fora da curva, certo? Então eu peguei e continuei fazendo porque eu tinha paixão por aquilo e eu gosto de visitar a casa das pessoas. Mais ou menos 6 meses depois, a Casa Jardim falou, cara, isso que você está fazendo é muito legal, é muito inusitado, a gente não tem aqui no Brasil, você não quer virar colunista da revista? E me chamou para ser colunista, levando essas casas que eu conseguia trazer verdades dessas pessoas, com um olhar apurado de quem faz exatamente isso, e fez 5 anos a minha coluna, 5 anos, com 6 páginas por mês. Então não é uma coluna de uma tirinha, são 6 páginas por mês, durante 5 anos. Eu fui colunista lá da Casa Jardim. O que acontece nesse momento? Eu comecei a perceber há uns 3 anos atrás, 2 anos e poucos atrás, que as pessoas estavam lendo menos. E ao mesmo tempo, o YouTube estava crescendo mais. Porque o YouTube, como tudo que realmente tecnologicamente falando, começa com uma linha meio adolescente, meio jovem. Eu acho que é o primeiro teste ali. E eu não me identificava, como muita gente não se identificava com o YouTube, porque achava que era coisa de gente muito jovem. Só que o YouTube foi amadurecendo, e aí você começou então a ter um conteúdo para adulto. E aí nesse momento eu falei, só existe um jeito de eu realmente explicar o que é você entrar na casa de alguém que tem alma. É se eu contar, porque ela não vai ler e ela não vai entender, só olhando uma foto, ela não vai entender exatamente o que eu queria dizer, cada detalhe ali. E aí eu gravei um dia, eu falei, grava aí uma casa que eu vou
contar como é que é entrar lá dentro. E aí foi assim de chorar, porque eu lembrava de cada momento, de cada coisa, de não sei o quê, todos os detalhes daquela casa. E aí a casa ganhou vida. E aí eu entendi a minha plataforma. E é isso que a gente vai falar. Você precisa entender a sua plataforma, você precisa entender aonde você se sente bem, aonde você se sente realmente confortável para fazer, para dar sua voz. Porque não é porque o YouTube funciona para mim que ele vai funcionar para você, porque é um trampo, é um trabalho, não é um milagre o YouTube, é trabalho muito forte. Mas pode ser que o Instagram, que resume tudo, tem vídeo, tem foto, tem tudo, talvez seja a sua plataforma. O Pinterest pode ser a sua plataforma. O LinkedIn pode ser a sua plataforma. Cada hora você vai entender o que te faz bem. Para mim, contar para as pessoas e mostrar para elas o que é entrar dentro de uma casa, eu me achei no mundo. Ou seja, todo mundo acha que o YouTube foi o primeiro. E, na verdade, o primeiro foi a minha incomodação lá atrás, com insatisfação de ver como as coisas estavam sendo mostradas. Então, foi toda uma escala de fotografar daqueles. Então, todos os clientes, arquitetos, revistas, empresas que eu fotografo, sempre me chamaram porque sentem que nas fotos que eu faço tem alma. Legal. Mas Luffy, eu acho assim, que está sendo brilhante, mas só um primeiro registro também complementar a esse que tu já deu que tu sempre foi um cara muito disciplinado também para aprender o que tinha que aprender. Então, né? Por exemplo, tu não sabia fotografar, né? Tu foi aprender, porque as fotos que tu faz não são fotos de amador que tu chega lá e tira na hora, não. É uma coisa que você foi lá atrás e aprendeu. Né? E da mesma maneira o YouTube, quer dizer, hoje a gente vê, e eu estava vendo hoje o Video IQ, né, dos seus vídeos lá, que é um avaliador, entre aspas, de performance. Você tem índices de engajamento maravilhosos, as pessoas comentam horrores, elas compartilham, elas dão like, elas transformam. Eu vi hoje uns depoimentos assim, o que eu mais gosto desse canal é que eu transformo a minha casa agora todo dia. A minha casa nunca mais foi a mesma, porque eu busco inspiração e mudo. Quer dizer, as pessoas fazem. Como é que você aprendeu isso tudo? Quer dizer, como tinha que fazer, né, o formato, o tamanho, intuição, foi pesquisa? Como é que foi? Então tá. Eu vou falar, e depois a gente vai chegar na mesma coisa que eu já falei. Tá? Mas é importante isso. Se você não for você, não tem jeito. Então, quando eu comecei o YouTube, era assim, Luffy, você não pode passar de 3 minutos, senão as pessoas não assistem. Pode chegar a 5 minutos, vai. Se você estourar e tiver sentido, meu Deus, você está fazendo uma mansão, 7 minutos. Mas passou disso, esquece que a pessoa não vai, porque o índice vai cair, porque não sei o que lá. Passou mais ou menos um tempinho, eu falei assim, vou fazer com 27 minutos. Mas por quê? Porque eu quero. Eu acho falta de educação entrar na casa da pessoa e ficar 5 minutos. Eu quero ficar lá mais tempo, quero tomar café com ela, quero fazer, vou ver se é isso. Então existe uma coisa em você que é verdade. Então isso é a história. E eu realmente tive que estudar o YouTube. Mas ele foi estudando, porque igual eu falei para você, é muito trabalho. Você não pode achar que você vai acontecer um milagre na internet. Porque se você se basear nisso, é como esperar ganhar na loto. Sabe? Não é esse o processo, é um processo de estudo. Então, assim, o YouTube especificamente, ele tem algumas regras, que principalmente, você tem que ter uma voz que tem o que dizer. Você precisa ter o que dizer, senão você não se sustenta durante o tempo. É o primeiro. Número 2, você tem que se preocupar genuinamente com a pessoa que te vê. E eu me preocupo genuinamente com quem está me assistindo. Então eu não estou fazendo aquilo pelo número de views, eu não sou a pessoa que mais vejo meus analíticos. A hora que você começou a falar dos meus analíticos, eu fiquei assim, tipo, me conta, porque assim, se isso me guiasse, eu tava ferrado. Porque eu realmente tenho paixão por fazer aquilo. Lembra que eu falei que eu não gosto de trabalhar? Então, eu queria fazer aquilo com paixão. Mas você tem que ter uma disciplina ferrenha de postagem. Por exemplo, eu sempre postei até o início desse ano, todos os domingos às 20 horas. Todos os domingos, até quando eu viajo, gente, quando eu viajo eu não fico 15 dias, eu fico 60, eu fico 40, última vez eu fiquei 75 dias viajando. Todo domingo, antes de eu sair aqui no aeroporto, tá lá o vídeo programado para as 20 horas, certinho, nunca falhou.
Olha que disciplina você tem que ter. Eu tenho que gravar, editar, programar, deixar tudo certo. É uma coisa séria. Ela te traz resultado, mas ela te traz resultado depois de um tempo e de um tempo fazendo certo. Né? Então, lá dentro da ferramenta, eu tive que aprender todas as coisas de tags, eu tive que aprender todas as histórias, mas nada disso é mais importante do que a sua voz, porque ninguém que me segue ia falar: olha, os seus analytics estão tão bons, os seus views estão tão ótimos que eu vou mudar minha casa todos os dias. Não vai. Ela vai falar porque ela entendeu o que eu preciso falar para ela. E eu estou falando para ela. Eu não estou falando para ela me dar like. Porque se eu falar para ela me dar like, ferrou. Você mesmo virou escravo de um sistema. Entendeu? Então você precisa realmente fazer isso. Então eu acho que o grande segredo está aí. Aí agora tem algumas coisas, por exemplo, Instagram. Ah, o Instagram, você tem que postar não sei quantas vezes, tem que ver qual é a hora que a pessoa posta, você tem que ver... Todo mundo segue essas coisas e é importantíssimo seguir. É importantíssimo. Desde que você seja natural para isso. Porque eu faço muito intuitivamente. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês que é contra quase tudo que vocês estão ensinando, mas que eu também acho que é errado. Às vezes eu estou gravando stories em algum lugar e eu falo assim: nossa, eu estou chegando aqui agora em tal lugar, vocês não vão acreditar, é a coisa mais linda. E paro de gravar. Eu esqueço. E volto no outro dia e falo: gente, esqueci de mostrar. Por quê? Porque eu encontrei o Marcelo. E aí o Marcelo me levou. E eu esqueci. Sabe por quê? Porque eu vivi. A pessoa fica louca. Aí eu preciso contar para ela. Não tá certo o que eu estou fazendo. Você não deve fazer isso. Mas as pessoas que me seguem, elas começaram a entender que é isso. Ah, você devia postar todo dia. Mas aí esses dias eu falei: gente, eu não estou postando todo dia porque eu estou com a minha mãe, com meu pai. E aí fica, sabe, eu quero curtir minha mãe e meu pai, então eu não vou postar, tá? A gente se fala... A pessoa fala assim: meu, esse cara é humano, esse cara existe, esse cara tá não sei o quê. Ele tá... Você tá entendendo? Essa é a minha linguagem. Eu tô certo? Não. Por quê? Porque você tem que fazer do seu jeito. E existem técnicas, existem informações, existem coisas para você estudar. Esse fim de semana agora, eu passei numa imersão completa, sábado e domingo, o dia todo com a Dani Nunes e com o Paulo Cuenca. Fiquei o fim de semana inteiro com eles. A gente estudando o quê? Todas as coisas de métricas, todas as coisas que são infalíveis, que você não pode deixar de fazer. São informações importantíssimas que eu preciso estar sempre antenado. Então, assim, mas você tem que pegar toda essa informação, é igual fotografar. Fotografar, você tem que dominar toda a história da fotografia, da técnica da fotografia e tudo, para, ao dominar tudo, você saber como quebrar essa regra. Entende o que eu estou falando? E fazer do seu jeito. Então, por exemplo, eu sei todas as informações do YouTube e tal, não sei o quê. Não, porque ninguém sabe, os caras inventam cada dia alguma coisa. Você tem que pegar o seu ritmo daquela história. Pegar as informações e fazer como uma fórmula lá de bolo, uma receita de bolo. Você vai conseguir fazer direito, mas você não vai conseguir que a pessoa se apaixone por você. Então você tem que unir as duas coisas. Você tem que pegar a sua voz, a sua verdade, o que você está querendo dizer, unir com essas técnicas todas, misturar, e aí na hora que você misturar, entender como aquilo funciona para você. Porque hoje em dia muita gente na internet está tendo um tal do burnout, né? E porque é muita gravação, não sei o que, não sei o que. Aí você vai morrer de rir, porque a primeira vez que me falaram burnout, acho que faz, sei lá, uns 2 meses, alguém falou: ah, fulana teve burnout. Eu falei: é o quê? O que é isso? Eu tava na capa de tudo quanto é revista, todo mundo falava disso, eu não sabia. Por quê? Porque não é o meu campo de atuação. É tipo assim, gente, virou moda. Hoje, burnout é chique quase falar que tem burnout. Eu falei: gente, não. Agora, por que eu também não tenho? Porque eu também estou fazendo uma coisa errada. Mas eu estou falando para vocês que é errado, mas eu faço porque eu acho certo para mim. Por exemplo, eu assisto poucos canais e sigo poucas pessoas no coisa. Ah, não, porque você tem que seguir todo mundo para você entender o que o outro está fazendo. Aí eu falei com a Dani e com o Paulo: estou fazendo um erro muito grande. Eu não tenho tempo e eu acabo não conseguindo assistir todo mundo. Aí ele falou assim: Luffy, seja lá o que você está fazendo certo, cara. Porque, e aí sabe qual que é a história que eu estou fazendo certo? Ao não assistir tanta gente, ao não ficar enlouquecido querendo entender tudo que todo mundo está fazendo, o que eu não tenho? Ansiedade. O que eu não tenho? Competição. O que eu não tenho? Nervosismo de achar que o outro está fazendo e eu não estou. Então, assim, eu posso discorrer sobre todas as técnicas, mas todas as técnicas eu vou falar com todos os especialistas. Comigo, vocês vão ter esse presente de entender que é mais simples do que você tem. Sabe? Que é chegar e fazer do seu jeito que realmente vai funcionar. Tá? E uma coisa que eu acho, né, Luffy, quando você conecta com a sua paixão,
Tem a ver muito com o Ikigai, né, Marcelo, que a gente fala muito, esse encontrar a sua voz. É o que você falou, você não trabalha, você tem um prazer naquilo que faz, então não fica pesado. Não que você, com certeza, deve ter dia que você trabalha muito mais horas do que muita gente por aí, mas você não sente porque aquilo é uma alegria, é uma vocação, é um prazer, e isso vai gerando a transformação, e aí não dá estresse, não dá burnout, nada disso. E é onde o seu cérebro ele vai ficar aberto para poder fazer tudo acontecer, porque quando você é muito apaixonado, você vai estudar aquilo. Você vai entender a técnica daquilo. Você não vai fazer porque você precisa só, entendeu? Porque isso não te sustenta muito tempo. Nossa, não, assim, maravilhoso. Eu já estou aqui cheia de perguntas. Imagino que o Marcelo também e todos os protagonistas que estão aqui nos acompanhando. Mas acho que a gente podia fechar essa primeira parte, né, Marcelo, para a gente... Com certeza. Ir para a parte de dúvidas, perguntas e interação aqui com todos os protagonistas, que é uma área exclusiva para os assinantes dos protagonistas. Você quer conhecer? Acesse a nossa plataforma, sejamprotagonista.com.br. É muito gostoso estar com vocês aqui todas as semanas. Semana que vem tem mais. Fica ligado em todos os nossos canais.